A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3 e versículo de número 7, que diz assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós servimos a um Deus, irmãos, que nos vê e que nos ouve. Nós servimos a um Deus que conhece as nossas aflições, e era isso que Deus, ele estava dizendo aqui para Moisés, que Deus, ele havia visto a aflição do povo dele que estava no Egito, ou seja, Deus contemplava toda a opressão, contemplava toda a aflição. Eu já começo esse vídeo dizendo para você que Deus lhe contempla. Ramandaraia cantoraia. Deus contempla as tuas aflições, as opressões que você tem passado, as dificuldades, as noites escuras, Araia cantorá, as tuas necessidades. Deus te contempla. Pessoas perguntaram: será que o Senhor me vê mesmo? De cantaraia. Será que o Senhor está me contemplando mesmo? E Deus me trouxe aqui para lhe responder, para lhe dizer que Ele lhe ouve e que Ele está lhe vendo, que Ele sabe das opressões, das tribulações, daquilo que tem inquietado o seu coração. Deus sabia, raia cantorais de caia rasto, do que os filhos de Israel estavam passando. Deus sabia o quanto o faraó estava oprimindo o povo dele. E o que eu acho lindo, irmãos, é que Deus deixa bem claro que Deus, ele vê, ele ouve e que ele conhece o sofrimento. Deus conhece o nosso sofrimento. Deus não é indiferente ao seu sofrimento, não. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe o que você tem sofrido. Ele não é um Deus que somente sabe o que você tem passado e pronto. Ele é um Deus que sabe o que você tem passado, que sabe o que você tem sofrido e que está se levantando por você. Rabaiaracantaraia. Deus sabe quais são as nossas dores, irmãos. Deus sabe quais são as nossas aflições, quais são as nossas dificuldades. E ele deixa bem claro, versículo de número 8, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla. Deus já havia preparado tudo. Deus já havia preparado o livramento para o povo dele. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que se importa comigo nos mínimos detalhes, e ele já preparou tudo. Eu sirvo a um Deus que se importa comigo nos mínimos detalhes, e ele já preparou tudo. Eu acho lindo, irmãos, quando eu vejo o Senhor dizendo: por isso desci a fim de livrá-los. Aqui eu vejo o amor de Deus, Araia cantaraia. Moisés seria o instrumento, mas quem estava descendo para resolver a situação era o próprio Deus. O Senhor está falando com pessoas: eu estou me levantando, ei, Ramanchucai, para trazer a resposta para a tua vida. Eu não vou lhe deixar, eu não vou lhe desamparar. Conheço o teu sofrimento, eu não vou lhe desamparar. Oh, minha filha, eu tenho visto as tuas lágrimas. Oh, meu filho, eu conheço as tuas preocupações. Deus nos conhece no profundo. Risdecai. Irmãos, Deus sabe aquilo que nos aflige. E ele não é um Deus que sabe somente o que nos aflige, pronto, soube, tá certo, ele já sabe. Não, ele resolve. Ele sabe qual é a nossa dor. Ele sabe qual é a nossa angústia. Ele sabe o quanto algumas tribulações tentam nos parar. Porque tem tribulações, irmãos, que tentam nos parar. Tem problemas que tentam nos afligir a ponto de querer, sabe, paralisar o que Deus tem na nossa vida. Sabe qual era a intenção de Faraó?
A intenção de Faraó era fazer com que o povo de Deus parasse de crescer. A intenção do inimigo é que você deixe de crer, que você deixe de ter um crescimento espiritual, que você deixe de se aproximar do nosso Deus. Tudo que estava tentando impedir o teu crescimento espiritual, Deus está repreendendo, Deus está anulando. Ele está dizendo: eu sei até quando você pode suportar. Deus sabia até o tempo que o povo pudesse suportar, mas quando chegou o tempo que ele viu que o povo não estava suportando mais, ele se levantou. Deus conhece, irmãos, o tempo dele se levantar por mim, por você. Talvez Deus não se levantou ainda. Não quer dizer que ele não está lhe vendo, não. Ele está lhe vendo, está lhe ouvindo, mas ele não se levantou ainda porque não chegou o tempo. Mas está chegando o tempo. Declare comigo: está chegando o tempo de Deus se levantar por mim para me defender. Está chegando o tempo de Deus se levantar por mim para me defender. Deus vai lhe defender. Ele está dizendo para pessoas que estão me ouvindo nesse momento: você vai ver a minha mão poderosa, você vai ver o meu amor por ti de uma forma clara. Os filhos de Israel iam contemplar porque Deus havia descido a fim de livrá-los. Deus estava contemplando, Deus conhecia, Deus conhece as suas Deus conhece as suas necessidades, Deus conhece as suas angústias, meu irmão e minha irmã. A Bíblia diz no versículo de número 9: o clamor dos filhos de Israel chegou até o Senhor. O Senhor estava dizendo que o clamor deles havia chegado e que Deus estava vendo a opressão com que os egípcios os estavam oprimindo. Deus sabe das nossas lutas nos mínimos detalhes. E Ele não vai deixar o seu povo sem resposta. Aleluia. Declare comigo: meu Deus sabe das minhas lutas nos mínimos detalhes e Ele vai trazer solução para mim. O meu Deus sabe das minhas lutas nos mínimos detalhes, Ele vai trazer solução para mim. Deus vai solucionar o seu problema, no seu tamanho do problema. Mas de uma coisa eu tenho convicção dentro dessa palavra: Deus vai se levantar por você. Estava contados os dias em que os egípcios oprimiriam Rabacantaraia, os filhos de Israel. Depois do dia que Deus se levantou, foi Deus quem oprimiu os egípcios. Deus está falando com pessoas aqui neste momento e dizendo: os dias dos teus adversários estão contados. Os dias daqueles que estão te oprimindo, daqueles que estão tentando te parar. Tem gente querendo diminuir o teu crescimento. Tem gente querendo destruir os propósitos de Deus na sua vida. Mas Deus me trouxe aqui para lhe falar que não vai conseguir. Não vai, porque Deus se levantou por você. Todas as vezes que Deus se levanta por nós, que Ele age pela nossa vida, irmãos, Ele paralisa os nossos adversários. Ele paralisa tudo aquilo que estava querendo nos parar. Declare comigo: meu Deus está parando tudo aquilo que queria me parar. O meu Deus está parando tudo aquilo que queria me parar. Deus conhecia a aflição. Deus via a opressão. Irmãos, o nosso Deus é tão lindo que Ele nos vê e Ele nos ouve. Quando nós clamamos, quando nós falamos, Ele nos ouve. Quando estamos em silêncio, somente gemendo, Ele nos vê. Talvez chegou em uma fase que você já não consegue mais nem falar. Você agora só geme, só chora. Você não tem palavras. Eu quero lhe dizer que Deus lhe vê. Deus não somente lhe ouve, mas Ele também te contempla. Deus não é limitado. Deus ouve e Deus vê. Porque Ele conhece a cada um de nós e Ele não deixa nenhuma situação nos oprimir a ponto da gente não conseguir suportar. Deus conhece a minha e a sua estrutura. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que conhece a minha estrutura e Ele não vai deixar nada me abater. Eu sirvo a um Deus que conhece a minha estrutura e Ele não vai deixar nada me abater. Deus conhece a sua estrutura e Ele não vai deixar aquilo que estava querendo lhe paralisar, lhe abater. Lhe abater a ponto de você não poder se levantar, porque essa era a vontade de Faraó com o povo de Deus. Ele queria abater o povo tanto, mas tanto, a ponto do povo perder as forças, a ponto do povo parar de crescer, a ponto do povo parar, arrebiando ao cair arrasto de prosperar, porque o povo estava prosperando muito, crescendo muito. Quando eu falo de prosperidade, eu não falo de prosperidade financeira, não. Eu falo de um crescimento, sabe, irmãos, que você via que era algo de Deus mesmo. O povo se multiplicava, o povo era próspero, o povo era abençoado. Deus havia lançado uma promessa. E essa promessa estava lá atrás em Abraão. O Senhor disse que ia fazer os descendentes dele como o pó da terra, como a areia da praia do mar.
Deus é o Deus que fala e que cumpre, irmãos, e ninguém pode invalidar as promessas de Deus. Não tem faraó certo que invalide o que Deus falou. Se Deus falou, tá falado. Se Deus disse, tá dito. Se Deus determinou, tá determinado. Você não precisa temer a nada. Somente confie. Essa era a promessa de Deus para o seu povo. Que eles iam ter crescimento. E isso estava incomodando o faraó. Tem pessoas que estão incomodadas com o seu crescimento. Tem pessoas que estão incomodadas com o que Deus tem preparado para você. E por isso está tentando lhe afligir. E por isso está se levantando como instrumento do diabo para tentar lhe parar. Mas Deus é Deus na tua vida. Deus é Deus que lhe ouve. Deus é Deus que lhe vê. Deus é Deus que se levanta, rabacantará, e desce a fim de te livrar. Por isso, desci a fim de livrá-los. É muito lindo, irmãos, quando Deus diz isso. Não era sobre Moisés, mas era sobre Deus. Quem ia livrar o povo de Israel das mãos dos egípcios era o próprio Deus. Deus está dizendo, eu estou tomando causa na mão. Eu estou resolvendo situação na tua vida. Eu estou fazendo milagre acontecer. Quem vai fazer sou eu. Quando alguém disse assim, como foi isso? Foi no de repente. Você vai dizer, foi o meu Deus que desceu a fim de me livrar. Foi o meu Deus que veio aqui, me pegou pela minha mão direita, e não permitiu que eu viesse a sucumbir. Deus está lhe visitando hoje, como ele visitou os filhos de Israel e tirou eles de dentro do Egito. Declare comigo, meu Deus está me visitando e está me tirando de toda a opressão. O meu Deus está me visitando e está me tirando de toda a opressão. Eu vejo Deus trabalhando tremendamente na vida de pessoas através dessa palavra aí, dizendo para você, eu te escuto, eu te vejo, Ramandacaia, e eu me levanto por você. Declare comigo, meu Deus está me vendo, me escutando e está se levantando por mim. O meu Deus está me vendo, me escutando e se levantando por mim. Deus vai agir ao teu favor como ele agiu a favor dos filhos de Israel. Deus é Deus de surpresa. Enquanto o povo estava sendo afligido, enquanto o povo estava sendo oprimido, Deus estava se levantando. Enquanto você está aí pensando que Deus não está trabalhando por você, que Deus lhe esqueceu, que Deus lhe abandonou, Deus está se levantando para responder. Amandará, cantará, que ele é na tua vida. Deus está se levantando para mostrar que foi ele que te escolheu. Deus está se levantando para mostrar que você tem um dono. Como os filhos de Israel contemplaram o agir de Deus de uma forma linda, se prepare para você também contemplar o agir de Deus ao seu favor de uma forma extraordinária. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. É você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida de nós os mínimos detalhes. O Senhor estava vendo a aflição do teu povo. O Senhor conhecia, meu Deus amado, a opressão. O Senhor sabia o que eles estavam vivenciando. O Senhor ouviu o clamor deles. E eu creio, Pai, que o Senhor está ouvindo o clamor de pessoas que estão no meio de aflições, no meio de dificuldades, de problemas. O Senhor está garantindo, eu te ouvi, e eu estou me levantando por você. Eu estou me levantando para resolver esta causa antiga. Eu estou me levantando para resolver esta situação que, humanamente falando, é impossível, mas o nosso Deus é um Deus de surpresa, é um Deus do impossível, é um Deus que se levanta a favor do seu povo. Deus, obrigada. Obrigada porque através dessa palavra o Senhor está dizendo, eu estou me levantando ao teu favor, eu estou me levantando para te dar vitória. Deus, obrigada, Senhor, por se portar conosco de maneira tão especial e nos responder de maneira tão linda, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos ouve e está se levantando por nós. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados e lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, a vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Obrigada, Senhor. Obrigada por se levantar por nós como o Senhor se levantou
pelos filhos de Israel. Obrigada por esta resposta, meu Deus. Obrigada por trabalhar ao nosso favor de maneira sobrenatural. Continua conosco, meu Pai, assim eu te peço, te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que Ele é um Deus que te ouve, que te vê e que traz resposta para a sua vida. Deus não lhe deixa, Deus não lhe desampara. Deus se levantou pelos filhos de Israel e Ele está se levantando por sua causa. Ele está se levantando por sua vida. O nome dele será glorificado na sua história. Versículo de número 8. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subiram a terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Deus está dizendo para você, os meus planos são melhores do que os seus. Eu estou tirando você da opressão e te colocando em uma terra boa, em uma terra ampla. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.